Primeiro, sobre a fundação da DDR. Será que foi a DDR, a Alemanha Socialista, que dividiu a Alemanha? Porque hoje se fala muito na questão da reunificação, e até feriado nacional aqui na Alemanha, o dia que as duas Alemanhas se reuniram. Agora, foi a Alemanha Oriental que de fato dividiu a Alemanha? Resposta direta, não. Quem dividiu a Alemanha foi a Alemanha capitalista. Isso se explica pelo seguinte fato. Após a Segunda Guerra Mundial, ficou definido entre as potências vencedoras, ou seja, União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos, que a Alemanha não poderia ser deixada sozinha, porque o perigo de retorno do fascismo era muito grande. Então a Alemanha foi dividida em zonas de influência e o lado leste ficou sob a influência da União Soviética. A posição de Stalin sempre foi que a Alemanha nunca deveria ser dividida. Essa foi uma posição firme. O Stalin tentou com todas as suas forças que a Alemanha permanecesse unificada, um país pacífico e desmilitarizado. O que acontece é que com o início da Guerra Fria havia uma crescente tensão entre as esferas de influência, capitalista e socialista na Alemanha, e com isso, em 7 de setembro de 1949, a chamada BRD, ou a República Federal Alemã Capitalista, foi criada. Somente depois, em resposta a este ato das potências capitalistas, é que a República Democrática Alemã Socialista ela foi criada. Se a gente avaliar historicamente as datas, então, em 7 de setembro de 1949 foi fundada a República Federal Alemã, e um mês depois, em 7 de outubro de 1949, é que foi fundada a DDR. Então, quem de fato dividiu a Alemanha foram as potências capitalistas. Mas então vem a pergunta, e o Muro de Berlim? Porque parece que o que dividia de fato as Alemanhas era o Muro de Berlim, parece ser uma coisa terrível, porque a gente vê sempre falando de pessoas que tentavam cruzar a fronteira e tinham problemas com a polícia. Tem gente que até fala que pessoas eram assassinadas ali tentando cruzar, o que na verdade é um grande exagero. Então, o que foi exatamente o Muro de Berlim? Por que ele foi construído? Que significado político ele de fato tem? Bom, o Muro de Berlim ele foi erguido em agosto de 1961, ou seja, bem depois da morte de Stalin. A gente já mencionou que o Stalin era contra a divisão da Alemanha. Bom, inicialmente algumas informações de contexto. Com o Plano Marshall, os Estados Unidos colocaram à disposição da Alemanha capitalista generosos fundos para a sua reconstrução. Claro que isso não foi nenhuma generosidade gratuita. Isso foi um empréstimo e uma forma que os Estados Unidos teve também de evitar uma crise capitalista imediata e, desse modo, se enriquecer. Foi principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos, de fato, se tornaram a grande potência que são hoje. Se a gente reparar bem, a situação dos Estados Unidos foi muito confortável na guerra, porque ele tem uma proteção natural, de um lado o oceano, do outro lado o oceano, ao norte, Canadá, e ao sul, o México. Então, os Estados Unidos é geograficamente protegido e não sofreu baixas, não sofreu com destruição de sua cidade durante a guerra. Uma situação bem diferente da União Soviética, por exemplo. Então, com isso aí, os Estados Unidos ficou protegido, fornecendo armas, ou seja, movimentando grande parte de sua indústria por causa de toda a cadeia produtiva envolvida na produção de armas, e depois ainda fez o Plano Marshall para ajudar na reconstrução dos países destruídos na Europa. Então, com isso aí, a guerra se mostrou um ótimo negócio para os Estados Unidos. A Alemanha Oriental ela não teve a mesma sorte, porque como ela estava sob a influência da União Soviética, que sofreu muito com a guerra, perdeu 27 milhões de pessoas e ainda teve cidades totalmente arrasadas, a União Soviética não estava em condições de oferecer uma ajuda tão imediata, tão generosa assim, para os países sob sua zona de influência. É por isso que a gente deve considerar essa reconstrução dos países socialistas como um ato heróico, porque a União Soviética ela tinha que se preocupar consigo própria e ainda tinha que, de alguma forma, ajudar os países que estavam sob sua influência. Agora, como a situação na Alemanha capitalista foi uma situação muito melhor por causa desse contexto econômico, muitas pessoas da DDR, elas de fato saíram do país e foram para o lado capitalista, porque ali havia melhores condições de trabalho, a economia ali estava funcionando melhor por causa dessas informações que a gente acabou de dar. Agora, como a situação da Alemanha capitalista ela estava de fato melhor por essas razões que a gente acabou de enumerar, muita gente saía mesmo do país e ia para o outro lado da fronteira.
Com isso, a Alemanha capitalista acabava tirando muita parte da mão de obra qualificada da Alemanha Oriental Socialista e deixava a situação do país ainda pior. Então, eram muitos médicos, técnicos, enfermeiros, engenheiros, arquitetos que acabavam indo trabalhar do outro lado da fronteira. E não só isso. Um fato ainda mais grave é que muita gente saía do lado leste socialista para trabalhar do outro lado, do lado capitalista, e de noite voltava para casa. Isso aí acabou sobrecarregando muito o lado oriental, que tinha, por exemplo, uma política de financiamento de imóveis muito generosa, como de fato acontece no socialismo. Então o Estado não dava conta, né? Porque o cidadão morava no lado socialista para ter os benefícios do socialismo, mas ia empregar sua mão de obra do lado capitalista. Isso aí não dava, isso ia quebrar o Estado em algum momento. Agora, outra informação muito importante é que, como o Muro de Berlim era uma fronteira, ele não se diferenciava de nada de uma fronteira entre quaisquer outros países, uma fronteira que de fato é vigiada. Então, você passar ilegalmente a fronteira de um país, isso é um ato infracional e isso de fato tem consequências. A burguesia amplifica isso de tal forma como se fronteiras militarizadas fosse alguma coisa excepcional que só existissem entre fronteiras de países socialistas e capitalistas. Quando eu visitei, por exemplo, o Museu do Comunismo em Praga, na República Tcheca, tem uma parte lá terrível, com um monte de arames farpados, um soldado lá no chão com uma arma mirando em alguém, né, como se a fronteira dos Estados Unidos com o México não tivesse nada disso, né, se entre as fronteiras, né, dos países capitalistas entre si também não tivesse nada parecido, como se qualquer um pudesse atravessar livremente qualquer fronteira sem nenhum tipo de problema. É claro que toda fronteira ela é de fato protegida, a não ser quando você está, por exemplo, num espaço comum, como às vezes a União Europeia, você consegue passar de um país para outro, né, sem maiores problemas. Agora, quando você não está num espaço comum assim, as fronteiras são protegidas. E a fronteira da DDR ela tinha uma proteção militarizada como qualquer fronteira do mundo.